Ultimamente, com uma certa frequência, eu tenho recebido comentários de pessoas que têm dificuldade em dizer não. E se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em dizer não, e por isso acaba se comprometendo, ou às vezes até se prejudicando, por simplesmente não ter essa capacidade de falar não para os outros, eu tenho uma novidade para você. Você já é muito bom em dizer não, você só não usa a palavra não. Quando você diz sim para alguém sem querer dizer sim, você está dizendo não para você mesmo. Quando você diz sim para alguma coisa que te prejudica ou que você não quer e faz só por convenção social, você está dizendo não para o seu eu verdadeiro. Mas é claro que essa não é a maneira certa de dizer não. Esse é um não sem intencionalidade. Nesse vídeo eu vou unir as minhas experiências com o livro Essencialismo, do Greg McKeown, e te dar algumas ferramentas para que você possa dizer mais nãos para os outros e mais sims para você mesmo. Você já disse um sim só para não ser chato e acabou se arrependendo profundamente depois que percebeu que foi totalmente contra o que você queria fazer? Ou mesmo já disse um sim para o seu chefe, mesmo sabendo que você não tem espaço para mais nada e que o trabalho vai ser comprometido? Mas quem é que diz não para um chefe, né? Você já sentiu aquela angústia quando foi contra o que você acredita só para não criar um atrito? Se você passou por essas coisas, não se preocupe, porque existem sim boas razões para você ter medo de dizer não. A gente tem medo de perder boas oportunidades, de comprometer os laços que a gente tem com alguém. A gente não quer decepcionar as pessoas que a gente respeita e gosta. E isso é parte da natureza humana. Imagina decepcionar alguém na época em que o ser humano vivia de caça e coleta. Isso podia significar um risco de vida para alguém. Hoje o cenário é bem diferente, mas é bem possível que muitos desses comportamentos sociais que nós temos ainda tenham uma base nesse instinto de sobrevivência construído pela espécie ao longo de milênios. Mas por mais difícil que seja dizer não para alguém, se a gente não fizer isso, a gente acaba perdendo algo muito mais importante, a nossa autenticidade. E por que será que a gente continua dizendo sim, mesmo sem querer? Uma possível resposta simples é que a gente simplesmente não tem clareza do que é essencial. Quando você não tem clareza do que quer, para onde deseja ir, você também não consegue identificar o que não quer e para onde não ir. A clareza funciona como uma defesa mental contra as coisas não essenciais, que vêm a nós de todas as direções. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. A clareza do essencial é o combustível que alimenta a nossa coragem de dizer não para o não essencial. A clareza vem do processo de autoobservação, de trazer convicções e valores não tão claros para a luz, traduzir crenças e preferências em frases claras. Quando a gente coloca luz nos nossos valores, a gente cria limites. Eu vou até aqui. E se alguém te faz um convite que fere essa concepção clara, um alerta acende, um sinal vermelho que é tão claro como a luz do sol. Eu fiz um vídeo em que eu detalho esse processo de busca por clareza chamado Minimalismo, 4 passos para uma vida intencional, que vai estar ali no card no canto superior direito para que você veja depois que terminar esse vídeo. Quem não sabe o que é essencial para si, diz sim por pressão e para se encaixar socialmente. E aí dizem sim sem pensar, automaticamente, buscando pelo sentimento de estar agradando aos outros. Mas quem manja do que é essencial sabe que depois desse sentimento vem o arrependimento. E antes mesmo de soltar um sim sem querer dizer sim, já sabem que o incômodo de não agradar o outro é muito, muito mais leve do que a dor de desagradar a si próprio. Eles sabem que se disserem um sim para agradar, vão ter que sacrificar algo mais importante para lidar com a responsabilidade daquele sim. É óbvio que a gente não está falando sobre dizer não a absolutamente tudo, mas sim sobre ter a capacidade de dizer não aos pedidos não essenciais para que você possa dizer sim para as coisas importantes. Mas beleza, Júnior, já entendi o que acontece quando eu digo sim sem querer. Eu também entendi que eu preciso ter clareza como combustível da minha coragem.
Mas como que eu faço para não ser chato dizendo não? Nossa, que pergunta incrível, que ótima pergunta. Como você está alinhado com o propósito deste vídeo? Você mesmo às vezes diz não a alguma coisa que queria fazer para ficar vendo memes, que eu sei. Os profissionais em dizer não falam muito menos a palavra não e decidem muito mais pelo não. Usando frases como: pô cara, legal que você pensou em mim para esse projeto, mas eu tô bem focado em tal coisa no momento e não vou poder me engajar em nada além disso. Tem várias maneiras de recusar convites com clareza, mas sem ser chato. O interessante é que você evita dizer não para não magoar, mas você sabia que as pessoas passam a te respeitar mais quando você começa a dizer não com clareza? Eu vou explicar isso mais à frente no vídeo. Além de dizer não sem usar a palavra não, é importante pensar no que você vai perder quando você diz sim a alguma coisa. É como eu falei antes, a clareza é combustível. E saber claramente o que você perde por dizer aquele sim vai te dar ainda mais força para recusar. Outra ideia interessante é que todo mundo vende alguma coisa quando te faz algum convite. Quando alguém te chama para uma parceria, quando a pessoa te vende aquilo como algo muito atrativo, mas que na verdade a vantagem vai para quem está convidando e é muito mais prejudicial para você que é convidado, é muito importante tentar buscar entender o que essa pessoa quer realmente com isso, porque o que ela fala vai ser diferente do que ela realmente quer. E ter clareza sobre isso ajuda muito a dizer não. Cara, eu tenho uma ideia muito massa, vamos entrar de sócio. Mano, tem um negócio bom aqui pra você, hein? Você vai ficar rico. Vagas de digitador. Salário, média de 3.000 mensal. Trabalhe nas horas vagas. Trabalhe no conforto de sua casa. Sem esforço, muito dinheiro. Perceba que quanto mais fácil é o benefício que você ganharia, mais duvidoso é o convite. Se fosse tão atrativo assim, não seria tão fácil de entrar. E como eu já tinha falado anteriormente, falar não é ser menos popular e ser mais respeitado. Quando a gente fala não, a gente causa um impacto imediato, o que pode deixar alguém com raiva, irritado, decepcionado. Isso é muito claro para todo mundo. O que não é tão óbvio e claro para todo mundo é que quando passa a raiva, quando passa a decepção, vem o respeito. É como disse o próprio Greg McKeown no livro Essencialismo. Quando posicionamos nossa recusa com eficácia, mostramos aos outros que o nosso tempo é muito valioso. Essa postura distingue o profissional do amador. É claro que dizer não tem esse efeito que pode ser negativo para outra pessoa a curto prazo. Mas a longo prazo, ter respeito tem muito mais valor do que a popularidade de alguém que aceita tudo. Outra coisa importante é que um não claro pode ser muito mais gentil do que uma resposta vaga ou sem compromisso ou até uma não resposta. Quando a gente responde, olha, infelizmente dessa vez não vai rolar, é bem melhor do que vou ver aqui, talvez, mesmo sabendo que você não vai fazer. Ser vago não é uma gentileza, e agir em desacordo com o que você falou vai deixar tudo muito mais difícil e pode magoar muito mais do que um não claro e respeitoso. No livro Essencialismo, o Greg fala sobre maneiras de aumentar o seu repertório do não, e eu vou citar as mais legais aqui. A pausa embaraçosa. Em vez de ser controlado pela ameaça do silêncio desagradável, use-o a seu favor. Espere alguns segundos antes de responder, ou mesmo deixe que a outra pessoa acabe com o silêncio. O não suave. É aquele exemplo que eu tinha falado aqui antes, né? Eu fico feliz que você tenha pensado em mim, mas agora eu estou engajado em outro projeto e infelizmente não vou ter condições de participar de mais nada além disso. Vou conferir a minha agenda e fico de te dar um retorno. Essa é uma boa maneira de ganhar tempo para pensar e também expressar que você organiza o seu tempo e não deixa qualquer coisa consumir ele. Assim, você tem um intervalo de tempo para pensar se realmente faz sentido aceitar aquele convite e dar uma resposta adequada. Sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Dizer não a um líder importante no trabalho é quase impensável. Por isso, é muito comum as pessoas se sobrecarregarem só para não dizer não ao chefe, o que compromete a qualidade do trabalho que você vai entregar, prejudicando não só o seu chefe, não só você, mas também toda a empresa. Nesse caso, quando dizer sim é prejudicial, além de sensato, é essencial saber dizer não. Um modo eficaz de fazer isso é lembrar que você teria que deixar de lado alguma coisa para dar prioridade a essa nova demanda. Aí você deixa que o líder decida o que é mais importante no momento. É óbvio que para fazer isso é necessário muito bom senso e um ambiente propício.
É preciso cuidar para não dizer não para tudo e não virar aquele profissional que ninguém pode contar com você porque nada dá para fazer. Como diria um velho amigo, tudo dá. Só que seriam as concessões que devem ser feitas, que precisam estar claras a esse superior, porque senão ele nunca vai saber. O ato de começar a dizer mais nãos é um esforço para matar um velho hábito e criar um novo. Como o próprio Greg diz, quando você começa a compreender que a maioria das coisas é ruído e que poucas coisas são realmente essenciais, você automaticamente começa a mudar o seu comportamento. Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante. Back to those days I was running